Você tem que dar, que prometeu meu bem. Mande o meu anel que de volta eu lhe mando o seu também. Mande a carta em que eu dizia o amor não tem fim. Que eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Bom dia, hoje terça-feira, 11 de abril, tintim por tintim ao vivo aqui pela TV Claré. E você aí que vem acompanhando a gente já tem mais de um mês, já sabe como é aqui a nossa rotina. Hoje está aqui a Denise com a gente, que fez aquelas lindas mandalas que estão aqui enfeitando hoje nosso cenário. Vai ensinar uma outra técnica também com reaproveitamento, né, Denise? Exatamente. E essa técnica vai para o forno, mas é culinária ou artesanato? Já tá a caminho. Um pouquinho dos dois, gente. Um pouquinho de culinária, um pouquinho de artesanato. Hoje nós vamos falar sobre o Parkinson, por isso a professora Lília está aqui com a gente, vai explicar, falar dos benefícios da atividade física, nós vamos explicar tudo isso para você, tá bom? E a culinária, hoje é a culinária de família, a receita da minha mãe. La família. Vamos resgatar Da aqui Dona as Cecília. receitas. Beijo, Dona Cecília. Que também não é dela, viu? Alguém passou para ela essa receita. Mas ter isso que vindo, é né, bacana, de longe, tem história, E a né? gente apropriou. Fala que é da minha mãe, porque desde criança eu como esse pudim de padaria. Ou, como é outro nome? Pudim de pão, Pudim né? de, Mas não, é pudim de padaria. Caçarola. Caçarola italiana, isso. É a mesma coisa. É a mesma coisa e o processo é bem parecido e é muito simples de fazer, né? Passei a receita para ler, ela testou na casa dela. Testão, comemos. Comemos, Coisa boa aí, olha, demais. aprovadíssima. Vamos ensinar hoje aqui para vocês Geladinho. fazerem aí. Dá para fazer para hoje mesmo, porque é uma receita super fácil de fazer. E Olha o lá que legal- linda. E Olha o que legal linda. é que ela é uma receita super barata. Barata. Eu fiz aqui meia E receita. rende, viu? Rende muito, gente. Aqui o pessoal já comeu um pedacinho, todo mundo provou. Vou dedurar aqui todo Tá mundo. igualzinho da minha E mãe. fica maravilhoso e são poucos ingredientes, né? Então todo mundo tem um leite em casa, Trigo, o açúcar, açúcar. o trigo e ovo. Ovo. Para essa meia receita. Se for uma receita inteira, 2. Quer dizer, dá para fazer em casa. E dá pra você vender também. Dá. Porque pudim de padaria, né? Quem é que não gosta? Tem o pudim de leite que fica aquele furinho ou sem furinho, aí depende do seu gosto. E o pudim de padaria é aquele mais espesso, um pouquinho mais, né? Mais pesado. firme, Gostinho né? de infância, É né? maravilhoso. Com um Nossa. Você pode cafezinho. Maravilhoso. vender ele Os cortadinho. pedaços, Ou isso. colocar até numa vasilha aí, num potinho aí, você que sabe. Fazer como o bolo de pote, né? Isso. Fazer Também. o pudim de pote aí, ó, de padaria. Fica ligadinho com a gente que você vai aprender essa receita, vai ver que é muito fácil de fazer. Eu fiz, não me queimei, hein? Ficou Ó, que gostoso. delícia. Aí a gente já volta, que a receita hoje é VaptVupt. Por isso nós vamos ter bastante tempo para conversar, que hoje é o Dia Mundial da Doença de Parkinson. Por que que existe esse dia? Bom dia, Lilian, que está aqui com a gente, a doutora Lilian Gobi, que é professora, docente da Unesp, e a vida toda estudando, trabalhando com essa doença, né, doutora? Na minha vida, não. A doença está comigo há 15 anos, mais ou menos, ou eu estou estudando a doença. Hoje faz exatamente 200 anos que o Dr. James Parkinson lançou o livro dele sobre a doença. Então, o Dia Mundial coincide com o dia do lançamento do livro dele. Que foi quando ela foi A primeira... nominada, descoberta, estudada. Foi a primeira vez descrita. Ela se chamava paralisia agitante. Foi esse o nome que Parkinson deu. E muitos anos depois é que a doença, então, ganhou o nome dele. E o que é o Parkinson? Para a gente já começar a nossa conversa, para esclarecer mesmo as dúvidas, porque vem atingindo gerações diferentes, idades diferentes, né? Isso, e por isso que ele é tão difícil de diagnóstico e é tão difícil de tratamento, porque pacientes que começam mais cedo são diferentes de pacientes que começam mais idosos, digamos assim. A doença vem pela morte de alguns neurônios. Então, esses neurônios produzem um neurotransmissor chamado dopamina. E a dopamina é usada para várias atividades nossas do dia a dia. Fundamental a dopamina, né? Então, por exemplo, para
a Alessandra conseguir fazer a receita dela, ela tem uma determinada sequência de ações. E ela tem que cumprir aquela sequência. Não é pôr tudo no liquidificador e achar legal. O paciente é a mesma coisa, só que ele não consegue fazer na sequência. Então, levantar e andar, por exemplo, é uma tarefa que a gente faz em conjunto. Ele faz uma de cada vez. Primeiro ele levanta, depois ele começa a andar. Porque alguns neurônios que são responsáveis por essa função estão morrendo. Isso. E vão Quando morrendo. o diagnóstico acontece, 60% desses neurônios já morreram. Mas sempre, porque é um diagnóstico tardio, porque as pessoas demoram para conseguir perceber que alguma coisa está diferente. O que acontece, Lilian? Não, a doença é muito lenta. Ela começa 20 anos antes, com duas características que a gente nunca identifica. Então, é prisão de ventre e perda do olfato. Se você está perdendo o olfato, você vai no otorrino. Se você está com prisão de ventre, você vai no gastro. E nenhum dos dois, você não conta para um e para o outro. Que tem sintomas associados. E além de prisão de ventre, você também não está sentindo mais o cheiro das coisas. Das coisas, exatamente. Que é o fundamental, o início. Isso, 20 anos antes. 10 anos antes ele tem depressão. Então a depressão não é depois que ele tem o diagnóstico. A depressão acontece 10 anos antes do diagnóstico. Mas isso por uma questão do corpo mesmo, pela falta desses neurônios, ou por causa, às vezes, a pessoa sente que já não tem a mesma vitalidade, que está com dificuldade para se locomover, vai associando isso à idade, tô ficando velha, aí começa a ficar deprimido. Ou é independente disso, uma pessoa superativa, do nada fica depressiva. Eu não consigo explicar para você quimicamente como isso acontece, mas dispara um mecanismo no nosso corpo, na nossa genética, que começa a produzir uma proteína que adora comer dopamina. Então ela começa bem embaixo no cérebro, bem aqui perto da medula já, e começa a comer esses neurônios, porque a dopamina está no espaço entre um neurônio e outro. Se ele produz, ele joga. Então é muito bom ficar perto da fonte de alimentação. E daí ele come o bulbo olfatório e mexe no trato gastrointestinal. É outro núcleo que tem. E daí ele começa a subir. E aí começa a vir a depressão. depressão. E daí vem todos os outros sintomas. Porque aqueles ele já matou, então ele vai procurar, essa proteína vai procurar outros neurônios, até que ele chega numa casinha onde tem muitos desses neurônios, e daí que vem os sinais e sintomas da doença. Começam, então, quer dizer, há 20 anos eu já posso estar tendo problema de prisão de ventre, já sentindo dificuldade, às vezes a gente acha que no corre-corre, estou sentindo mais o cheiro de algumas coisas, porque estou gripado, ou porque mudou a estação. Depois começa a ficar deprimido sem sentido. E aí, quando vem um sintoma físico, que é o tremor das mãos. O tremor, rigidez, é uma rigidez de roda dentada. Então, ela, para fazer uma flexão de braço, por exemplo, vem fazendo soquinho. Vem de soquinho. E daí ele tem instabilidade postural e uma lentidão absurda. Quer dizer, não é a lentidão do envelhecimento. Então, as pessoas não devem perder o convívio social. Porque você começa a se comparar com a sua melhor amiga da juventude, ela não está tão lenta, por que que eu estou? Ela não está tremendo, por que que eu estou? E não vem tudo junto. Isso é outro detalhe. Nós podemos ter pacientes que desenvolvem só tremor, paciente que tem só rigidez, mas na maioria deles, lento, eles vão ficar. E olha, é importante, né? A professora, a doutora Lilian, está aqui explicando para a gente por quê. A gente está vendo que são 20 anos antes que começam os sintomas de uma doença importante, que traz debilidades. E que aí, quando a pessoa acaba diagnosticando que tem uma doença grave,
acaba ficando às vezes até mais deprimido e fica mais recluso. Aumenta a depressão, aumenta a reclusão. E aí aumenta as debilidades, porque a pessoa não vai procurar ajuda, não vai fazer todo o que tem de tratamento possível para melhorar a mobilidade, quer dizer, a situação só piora, né? E se a gente descobrir lá atrás, quando o olfato já começa a não ficar bom, quais as chances de ter uma melhor qualidade de vida? O problema é que no mundo inteiro Ninguém a gente descobre. sabe isso, mas as pessoas não procuram atendimento. Então a gente não consegue Nem saber como poderia ser diferente. Se tratasse lá, como é que seria 20 anos depois. Isso a gente ainda não sabe. Não existe essa pesquisa porque as pessoas não estão atentas a esse detalhe importantíssimo. Agora, mais importante, se mantenha fisicamente ativo. Faça o que você quiser. Pode nadar, pode correr, pode caminhar, pode pedalar, dançar, jogar tênis. O que você quiser, a vida inteira. Essa é a diferença. O exercício físico é neuroprotetor. Então, quando se tem estudos epidemiológicos da doença, o que se sabe é os indivíduos que desenvolvem, vamos dizer, dos que desenvolvem a doença, a maioria é sedentária. Já tem uma facilidade, uma porta mais aberta ali. Por quê? Porque o exercício físico faz com que esses neurônios que produzem dopamina trabalhem mais. Ficam mais ativos, não deixa nenhuma proteína ir lá morder ele, não. Chega pertinho. É um assunto sério, tá? A gente vai continuar aqui conversando, explicando, né? Tentando ajudar o pessoal de casa a observar, né, quem está ao nosso redor, os nossos amigos, os nossos parentes, tá? Porque às vezes dá para ter uma qualidade de vida muito melhor com um diagnóstico precoce, tá? Você aproveita, faz suas perguntas, nós vamos fazer um intervalo rapidinho, manda essa mensagem pelo WhatsApp, que é o 994644958, e a gente começa a fazer o pudim ali do lado e o nosso artesanato também, tá bom? Fica ligadinho com a gente. É um minutinho, a gente volta já. Não tem fim, que eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Tintim por tintim ao vivo, de volta aqui pela TV Claré. Segundo bloco, sempre hora de colocar a mão na massa de todos os jeitos. Aqui na cozinha e lá no artesanato também. Isso mesmo. Ale, a receita é sua, bem, eu só passei. Olha, dona Cecília, amei a receita. Celso, venha cá fazer a calda. Provar, né? Olha, e aqui, Eu nem falei pra ela que eu dei a receita que vai fazer o programa. Olha só. Olha, Celso. Vai estar assistindo. Mas ela deve estar assistindo com certeza, né? Então, ó, dona Cecília. A gente não falou os ingredientes. Verdade, vamos lá. É que são tantos que a gente até esquece. Anota aí. Pudim de padaria Dona Cecília. Ingredientes: 2 ovos, 5 xícaras de açúcar, 3 xícaras de trigo, 1 litro de leite morno, queijo ralado a gosto, coco ralado a gosto e 4 colheres de açúcar. Gente, essas 4 colheres de açúcar para fazer a calda. A calda. Celso vai fazer? Isso. Eu vou colocar todos os ingredientes aqui. Celso, se quiser pegar uma colher de sopa, coloca aqui. Eu tô fazendo meia receita aqui, tá bom? Gente, essa receita não dá para bater num copo de liquidificador sozinho. Tem que bater em 2 vezes. E como eu já fiz uma receita, eu já trouxe meia receita pronta, eu vou fazer uma meia receita também. Que de repente, pessoal, quero fazer uma receita não tão grande, né? Dá bastante. Então rende bastante. E já iniciando aqui com o pudim da Dona Cecília, o pessoal em casa, né, poder trazer aqui, deixa eu bater aqui para quebrar nosso ovo. Para tá mandando pra gente, né, Polly, pelo WhatsApp aí, receitas de família que a gente pode estar fazendo aqui, e aí a gente vai dar o nome aí da família ou da pessoa. Aquela receitinha especial. especial lembra a infância. Aí, né? Esse pudim me lembra a infância, porque família grande, bastante criança, então não era uma época que se comprava tanto as coisas, assim, era tão acessível, né? Tinha que fazer em casa.
Então aí tinha Era essa comida de receita. verdade, né, gente? É, Vamos combinar é diferente da infância comida de hoje, de né? verdade. E eu sou a favor disso aqui, é a comida de verdade, né? Isso aqui para a criançada levar de lanche na escola. Olha que bacana, Lembra a entendeu? época daquele leite O de saquinho, duro é né? você depois não dividir com os amiguinhos, porque vai ser tão gostoso. Hoje mesmo eu fiz aquele bolo, ontem, né? Eu fiz e hoje as meninas levaram aquele bolo de banana integral que eu ensinei aqui. Tem que levar mais, né? Levaram a mais. A Luísa levou pra Pedaço pra professora, professora, pedaço pra outro pro amiguinho. amiguinho. Ó, tô colocando o açúcar aqui, tá? A metade daquele açúcar que tava lá, 5 colheres de sopa, 5 xícaras. Eu tô colocando 2,5 xícaras. Aqui eu já vou colocar também a farinha de trigo, metade, são 3, aqui é 1,5 1,5. E olha, já tá enchendo o copo do liquidificador. Ó, tá Então vendo? tem que bater em 2 vezes, juntar num bol e depois colocar pra assar. E é duro também fazer a receita toda, que você vai assar em banho-maria. Então você tem que ter uma forma que Grande. caiba o pudim, uma outra maior pra colocar Pra em banho-maria. colocar, exatamente. Aqui, olha, eu vou colocar o coco, que é a gosto, né, gente? E é O bem coco. versátil, porque você pode fazer ele ficar alto, ficar baixo, tanto Dá pra faz. fazer na forma de buraco. Aí ele Também. fica aquele pudim mais alto. Só que daí demora muito mais Muito mais assar. pra assar, porque já esse Essa de pudim buraco. aqui demora aproximadamente uns 45, 50 minutos pra assar nesse tamanho aqui, tá? Se for a receita inteira, 1 hora, 1 hora e pouco. pouquinho. Então, ó, Não o pode queijo. pôr o fogo muito alto, porque daí a água seca também sem ficar de olho. Exatamente. Ó, eu só vou abaixar um pouquinho aqui, olha. Os Esse meus de- secos. De buraco, lembra quando chegava na padaria, padaria, né, Poliana? Aquelas é, fatias em diagonal, exato. assim, brilhando. Pra Nossa, vender que fica delícia. legal fazer Fica na forma de bonito. buraco. Isso, porque aí você corta, fica bonito também, né? Então, ó, já vou bater. Olha que coisa fácil, gente. Fala, não deu vontade de fazer em casa? Rapidinho. Hoje mesmo. É Então, ó, delicioso esse pudim. vamos lá, ó. Som Som na na caixa. caixa. Só? Só vou bater esse pouquinho, depois eu vou começar já a fazer aqui a Tá. calda. Em casa, bate uns 10 minutinhos aí, deixa bater bem. E eu já vou começar a calda aqui, que também não tem segredo, né, Segredo gente? nenhum, só não pode deixar queimar. Exatamente. Então eu vou colocar aqui o açúcar. Posso Ó, ligar? pode ligar no fogo baixinho. Isso. Bem baixinho. Bem baixinho. Já dá a luvinha Pegar a de luva silicone. agora Isso, pra vou não usar queimar a luva a de mão. silicone aqui. A gente coloca 4 colheres, viu, Ale? Mas assim, dá pouquinho. Se a pessoa que gosta de um montão Bastante de calda... calda, põe aquela calda, mais. né, por cima, assim. É, que derreta, assim. ó. Olha lá. Olha lá, olha lá. Não pode não deixar pode de desperdiçar. desperdício. Olha, e aqui, quem quiser, eu não gosto de fazer direto na forma, faz uma panelinha pequena, depois você transfere aqui pra forma, É que tá? a gente não gosta de fazer muita sujeira A gente pra não não gosta de lavar a sujar. louça. É, exatamente. O negócio é não ficar lavando É louça. prático fazer Sou aqui dessas. Eu gosto de praticidade, então já faz na própria forma mesmo e Exatamente. pronto. Exatamente. Então, Ale, a hora que estiver pronta a calda, você me chama. Isso mesmo. Eu vou lá começar o artesanato. Tá ótimo, Não dá Polly. pra fazer comida e ela sujar um monte de louça, né, Lília? Ninguém gosta. A gente vai na manicure, faz a unha. Não é o meu caso, eu vou esconder a unha de novo. A gente faz a unha, fica tudo bonito com a unha bonita. Deve ficar gastando na louça, Nossa, né, mãe, Denise? pois é. Tudo bom? Seja Tudo bem-vinda bom, bom dia. novamente. Bom dia. Depois de fazer as mandalas que estão aqui, olha, enfeitando o nosso cenário, inclusive a Denise deixou uma mandala para sorteio, a gente sorteou lá no nosso Instagram. A Denise vai ensinar uma outra técnica também de reaproveitamento de material, usando aqui bijuterias, né? E CDs, né? CDs Isso. dá para usar para muita coisa, né, Denise? Bastante. Olha, eu vou passar para vocês o seguinte. Essa mandala, o tema geral dela seria mandala contemporânea. Mas o que é uma mandala contemporânea? No caso aqui, a gente vai reciclar e usar materiais. Se vocês colocarem, puxarem na internet, vai ver vários materiais, desde cortiça, corda, piso, e aí vai. Aí é a Aí- criatividade que... A gente dá um caminho e você amplia aí, faz um leque. Exatamente. Dá um passeio em casa, no quintal, você vai ver que tanta coisa. Antes da gente começar a colocar a mão na massa aqui, acompanhe então os materiais que estão sendo sugeridos pela Denise para essa mandala contemporânea. Mandala contemporânea. Materiais: uma tela de 35 por 40 centímetros aproximadamente,
cola multiuso, tintas guache ou a óleo, uma branca, uma preta e uma colorida a gosto. 2 tintas verniz vitral, água ras para limpeza, sucatas de bijuterias, acessórios e correntinhas em metal, CDs usados ou novos, um gancho de quadro ou furo, um rolo de fita crepe, 2 pincéis chatos médios, 2 pincéis número 8 redondos, um trapinho para limpezas, uma folha de alumínio comum 30 por 30 centímetros e forma de alumínio. Muito bem, você faz lá a catança das suas coisas que você já não quer mais dar aquele fim, aquele uso tradicional, vamos reaproveitar. Começamos como, Denise? Com os CDs? No caso aqui, a técnica é o seguinte: você vai ter vários CDs, começa a pedir para a vizinhança, não jogar fora. Nem precisa, é só buscar lá na gaveta que vai achar um monte. Exatamente. Tinha uma época que era disquete, vocês lembram disso? Isso. Eu sou da época do disquete, viu, gente? O pititico e o grandão ainda, Isso. aquele de 3 quartos. Exatamente. Deixa pra lá. Bem, aqui eu vou ser bem rapidinho. Você vai pegar esse, eu prefiro esse tipo de CD aqui, sabe aquele um de R$1,99? Que a gente, ou aquele que você compra na papelaria? Compra, né, pra gravar. Pra gravar. Porque esses daqui, esse acabamento, você pode ver que é mais firme. Às vezes aqueles CDs mais caros, mas são os Mais antigos. difícil de tirar. É mais difícil. A gente, na verdade, vai precisar deixar esse CD deste jeito, minha gente, ó. Olha. Sem nenhuma corzinha. Sem nenhuma transparente, corzinha. ó. Aí, como fazer? A Denise vai castigar vocês. Não é. Isso aqui vai ser facinho. Você vai Então, esse pegar CD aqui é mais difícil de tirar, mas sai também. Sai, mas eu quase não uso muito. Eu uso para aquelas outras mandalas. Então eu uso mais usa esse esse aqui, aquele mais baratinho, inclusive. Aquele baratinho, Tá cheirando aí, hein, Ale? Pronta. É. Tá prontinha. Tá pronta a calda, então. No ponto. Ó. No ponto, a No nossa ponto. grua vai lá mostrar. Feita ali rapidinho, que o cheiro ficou bom aqui, né? Cheiro de açúcar, né? Açúcar Cheiro de queimado. algodão doce. Aí agora é só virar o pudim na forma, gente. Olha que Isso difícil. E aí levar pra assar em forno. Ó, vou dar uma ligadinha aqui de novo, só pra dar uma batidinha, ó. Rapidinho. Prontinho. Agora, essa delícia, na outra delícia que é a calda, que tá na forma prontinha. Exatamente. Vou pedir pro Celso pegar pra mim a nossa forma já. Olha lá, que com linda água, que tá a calda. Olha que bonita a calda. Olha que fácil, né, gente? Viu que facílimo. Vocês achavam... Bom, vocês já sabem, mas sabiam que Não, era mas tão eu não facinho conhecia assim? essa receita, viu, Polly? Tá vendo? Isso que é bacana, né? Dá uma receita pro casal das panelas. Nossa, eu adorei. Aí, amamos O dia que a essa Poliana me receita. deu pra experimentar, eu falei, nossa. Ela fez e trouxe aqui, nós provamos e amamos, ó. Porque é aqui. difícil, hein, gente? A Liz já sabe fazer tudo. Então aí eu falei... Ah, mas é sempre Opa. aprendendo, viu? Tem muita coisa Por aí isso que a pra gente quer que aprender. o pessoal, o telespectador aí nosso, mande pra gente a receitinha Receita de aí família da família. aí. Porque é super bem-vinda. Ó, coloquei aqui a água e pra não ficar escura a nossa forma, então se você estiver usando também uma forma de alumínio como eu estou usando, coloca umas gotinhas na água de limão ou de vinagre, tá bom? Pra não dar trabalho depois eu ficar areando a panela, Minha mãe né? sempre fala isso pra mim. Coloca umas gotinhas de vinagre, eu sempre esqueço. Isso, ó Aí lá, gasta então o tudo Celso a vai uma. abrir pra mim o forno e eu já vou levar aqui, ó, a nossa receitinha, mas eu já trouxe uma pronta depois, geladinha, pra gente provar, ó. Aí é só ter paciência agora e esperar. Que delícia, né? Sentir o cheirinho. Ficar sentindo o O cheirinho. aroma que vai preenchendo a casa toda. Hoje a gente vai compartilhar o forno, porque a Denise vai usar o forno também, Pois viu? é. Mas vamos... Bom, Então como que eu vou vamos lá. deixar o nosso CD assim? Olha lá. Pega o fita crepe. Pega a fita crepe que você tem em casa, passa. Só que antes, para você... Ah, mas como é que eu começo? A técnica é o seguinte. Você pega o estilete e faz um cortinho nele. Faz um cortinho aqui, ó. Tá vendo? Ele dá essa abertura para você começar a tirar. Passo a fita, olha que simples que é, ó. Olha só, Vendo? vamos Acabou o devagar. sofrimento. Vamos, cola mais, cola que eu quero fazer. Tá escrito Celso, olha lá, DJ Celso. Esse aqui era de um sertanejo, né? Então, e eu recebo muitas doações de CD e está aberta a temporada de doações, por Pode ir favor. lá, gente, pode doar CD. É.
Vou ver aqui na rádio, deve ter inúmeros. É, bijuteria. Olha que Eu faço bacana. um belo quadro pra vocês. É a minha dificuldade de achar os CDs, gente. do Tem céu. bastante em casa. Colou, vou dar pra colou, você. colou. É bem prático. Quase tá fazendo uma depilação. Aí, só puxar. Isso, apertou bem. Aperta e... Vamos ver lá. Oh, quem sabe faz ao vivo. Ô, minha Olha, gente. que Faltou um fácil. pedacinho aqui, peraí. Que nem Nunca a gente faz imaginei que depilação, saísse que facinho assim, volta, não é? E ó, Tá vendo? Que Tcharam! fácil. Acabou o sofrimento, gente. Isso é uma beleza. e aí você pode vir tirando os pedacinhos que sobraram. Isso, exatamente. Olha aí, Tá vendo? gostei dessa brincadeira, hein? Bacaninha, né? Então, se for aqueles CDs de outras marcas, isso vai ser mais difícil acontecer. Você pode testar. Se não servir, mas é agora. Faz aquela técnica que eu dei na Da última outra aula. aula. Você entende? E outra vai ter outras técnicas que a gente vai aprender Guarda também. que a gente aproveita de outro jeito. Eu gostei da bom? brincadeira, tô aqui, ó. Não tem. Uma criança pode fazer isso. A única coisa que ela não pode é pegar e riscar com estilete. Muito né? bem. O adulto tá junto. Já certo? deixei meu CD transparente. Ah lá. Então agora eu vou explicar essa fase aqui rapidinho. Fiz uma montagem com meus restinhos de bijuteria quebrado. Então está tudo aqui, ó. Tá vendo? Pode nem ser restinho, posso ir lá e comprar as peças. Também, né, Denise? também. Às Eu vezes não- você tem um projeto não que tenho você nada. quer fazer, ótimo. Não sei se a Aqui, gente vai conseguir visualizar. eu fiz uma composição, se depois quiser tirar foto para mostrar no blog. Porque o como que é ficou. acontece? A Denise pegou uma assadeira redondinha aqui. Não sei se a Isso, grua vai de conseguir pizza, mostrar. mas pode ser quadrada. Colocou aqui o papel alumínio. Isso, dá pra ver, ó. Pra proteger a assadeira. E montou aqui, olha, redondinhos, tá vendo? Ó, vão caber 3 CDs aqui, né? Isso. Então montou, fez formas com o que a gente tem de material. Não vou erguer muito, porque senão não dá. Vai Elas escorregar. estão soltas. E aí a gente coloca como o CD agora? Ó, então aí você vai, coloca no meio, né? Um pouquinho distante do outro, eu coloquei essa forminha porque eu não sabia mais ou menos o espaço que eu poderia ir. Se eu tiver uma forma bem maior, eu posso fazer 3, 4, 5 ao mesmo não, tempo. Esse aqui que a gente acabou de fazer, ó. Tá? Coloca aqui, certo? Em cima da bijuteria, da peça que Em eu quero cima. reaproveitar. O que vai Tá. acontecer agora? Ó, uma dica importante. Não use bijuteria com plástico. Vai derreter, fica preto. É só esse Só plástico do metal. CD. E o metal da bijuteria. E esse Strass, que tá pode. aqui do lado? Tá? Pode. Ó, esse daqui, depois na próxima aula eu vou ensinar a fazer umas, no caso, esses daqui, fazer as mandalas para as bijuterias. Ah, Você pode fazer uma outra peça para você usar, que vai ser entendi. um E agora capítulo esse aqui? interessante. Forno. Esse aqui, não, nós vamos pegar o verniz vitral Eu já quero colocar no forno. e logo. brincar aqui com a cor. Por quê? A tinta verniz vitral é uma tinta que você pinta vidro, faz vitral, ela suporta um grau de temperatura, certo? Você pegou o vermelho. Agora o que que faz? Brinca um pouquinho. Escorregou para fora. Não tem importância. Por isso que você colocou o papel alumínio embaixo para proteger a sua Exatamente. forma. Tá vendo? Olha lá. Não quero cor. Não preciso pôr. Eu quero Não, não só precisa o pôr. metal e o transparente. Exatamente. Não preciso pôr. Não, Aqui. não quero... Aí você vai usando a criatividade. O mesmo pincel Ó, mesmo, pode olha ser, lá. pode ser. Esse é que Ou cor que pode é essa que você trocar tá usando? também. Pode usar esse mesmo. Pode Não, ser. vamos economizar, Então ó. vai. A É. sujeira. É, A lavação depois. Essa cor é dourado. Não, esse é o amarelinho. Amarelo. Gente, não tô enxergando Amarelinho direito e aqui, laranja. Na hora de queimar, você vai ver a diferença. O efeito, né? Que o forno é que dá o efeito. Deixa correr. Né? Ó, a gente não vai pintar assim como fosse pintar a parede, ok? não. Dá uma misturadinha, né? Isso. Pode até virar o pincel do outro lado. Uhum. Depois eu posiciono direitinho aqui. Tá? Muito bem. Vamos Tá, colocar dá uma isso. mexidinha. Tem gente que quer pintar inteirinho. Ó, tá vendo como tá aparecendo amarelo? Ó? Aham, agora dá pra ver bem Ó. o amarelo. Mas vai escorrer. O legal é o que sai de surpresa. Olha o efeito, como que ficou, tal. Mas sempre uma dica: nada de resina, nada de plástico. Senão vai Ah, fazer aquela fumaceira são preta metais, no metais. forno. Exatamente. Tá? Agora ele tá pronto para ir pro forno. Tá? Com cuidado. Isso. Deixa eu pôr meu óculos, que Tá senão. aqui.
Não mais nada. Não sou só eu que sou míope aqui não, hein? Exatamente. Vamos posicionar certinho, eu vou manter uma certa distância uma da outra. Vai dar uma derretidinha, né? É. Seria um grau médio, um 180, durante 5, 10 minutos você fica de olho. A hora que ele der uma derretida bonitinha é hora de tirar. Vou lá levar. Vamos lá. Ai, meu Deus. E Ai, posso meu Deus. deixar aqui o nosso pudim aqui de padaria, né? Pudim tá aí. Isso. Não tem problema. Não quer Não. que eu tire um pouquinho? Não, a não ser cheiro? que ele não afunda nada, né? Não. Ele, Então- ele pode abrir o forno, viu, Pode. gente? Não tem problema nenhum. Agora a gente espera. Vamos Então, voltar lá. 5 minutinhos, Você né? tem- Eu vou ficar de olho aqui e vou marcar Não o pode tempo queimar aqui. o nosso... Não é queimar É, o pudim, isso. queimar a nossa... Você não vai pôr pudim aqui. Nós vamos ter que fazer o pudim de artesanato. Aí eu deixo 5 minutinhos no forno e fico olhando. O que Isso, eu eu fico preciso olhando. ver? O plástico derreteu um pouquinho? Você vê o ponto dele, que seria nesse ponto aqui, tá vendo? Não seria muita coisa, porque é uma película fina ali, vai derreter E rapidinho. nosso forno é rápido, então você tem que não- ficar de olho no Já seu tô também. de olho. Exatamente. Esse é Eu rapidinho. trouxe purpurina, mas isso daqui, o brocalzinho, é no final. Se você colocar aqui para querer ver o que vai dar, vai ficar preto. Queima. Só metal. Tá? Bem explicado? Bem explicado. Porque Agora a gente aqui- vai pro intervalo. Então, Tá na vendo? volta, a Enquanto- gente já mostra Isso. como é que vai ficar essa sugestão de mandala aqui com o nosso CD derretido. E Isso. vamos voltar a conversar sobre, né, esse grande mal que nós temos aí nesse século vivendo, há mais de um século vivendo, que é a doença de Parkinson também. A gente volta já, faz um rápido intervalo. Tintim por tintim, volta já. Não tem fim, que eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Tintim por tintim ao vivo, e o pudim de padaria hoje é a estrela aqui da nossa culinária. Olha que cara ótima que tá isso, minha gente. Delícia. Vontade de comer. O cheirinho agora no forno tá um cheirinho meio de mandala, meio de pudim, né, delícia? Uma mistura aqui. Multiuso aqui. o forno aqui hoje. Aqui. E eu queria chamar para vir aqui com a gente, nosso companheiro de trabalho, Leonardo Alves. Bom dia, Oi. bom dia. Bom, Bom dia, Léo. tudo de Tudo casa. bem? Não vai esticar a mão no nosso pudim aí, hein? Quando me Só chamaram no pra final, participar, você sabe que eu falei, onde você vai ficar, Léo? Na cozinha, onde É mais eu aonde? poderia vir? É, o Por pessoal favor. gosta de dar uma passadinha por aqui, né? O Léo tá aqui para contar para você que tá acompanhando o Tintim, para assistir também o Conexão, né, Léo? Conta pro pessoal de casa. Exatamente, Poli. É o programa hoje, o Conexão, né, que vai ao ar a partir das 10h30 da noite nessa terça-feira. A gente viajou até a cidade de Londrina para contar um pouco de trabalho solidário. A gente adora dar bons exemplos. E a gente vai até Londrina contar um pouquinho do que os missionários claretianos fazem por lá. Eles aí têm um atendimento especial, inclusive, na questão da saúde, principalmente. São mais de 75 voluntários, entre médicos, pediatras, urologistas, ginecologistas, tudo que a gente pode pensar, que dá atendimento de graça para a comunidade carente. E tem tudo, viu? Você passa pelo atendimento com o médico de graça, sai dali, já pega todos os medicamentos numa farmácia que eles também têm. E isso já resolve ali um problema muito grande da população mais necessitada. E olha, o pessoal de casa tem que saber uma coisa, que eu tenho que fazer uma denúncia aqui também nesse momento, desculpa. A cozinha do Bem Tintim por coisa. Tintim é invejada aqui na TV Claré por todos os programas. E como no Conexão a gente não tem comida, viajei até Londrina pra comer, viu? E comeu lá também? Comi um pão, né? Não é uma receita assim tão bem, né, orquestrada, igual a de Ah, vocês, mas é um o pouquinho mais pão, simples. deve olha ser. lá, ó. Maravilha. Esse Esse pão. E olha, são todos também voluntários que trabalham, acordam às 6 horas da manhã, Que vão até às 2 da tarde, Ah, que depois legal, os pães são Léo. revendidos e levados para o Centro Social Coração de Ó, Bahia. quero conhecer pra essa ajudar. padaria, leva eu Nossa, lá, que hein? bacana. São convidados para conhecer pelo menos hoje, às 10h30 da noite, no Conexão. Bom, A gente também vai já trazer vamos ver todos tudo os lá, com detalhes. certeza. Bacana. E vamos estar trazendo umas receitinhas aqui de pães. Quem sabe aqui também em Rio Claro a gente não consegue, de repente, estimula, fazer. né? Estimula aí o Com nosso, certeza. nossa população aí, nossos amigos, E né? você sabe que eu, como sou um perito, né, viajei até Londrina para Sim. experimentar o pão de lá, eu experimento de vocês também numa boa, Perfeito. tranquilo. Eu faço questão que você prove Perito hoje foi o boa, pudim também. perito e foi. Olha só, O pudim de padaria, hein? vamos reforçar aqui, Eu Poliana, você mereço, ouviu? né, gente? Olha lá, vai Eu sou provar perito, o pudim de Perito. padaria. Cara, é um perito, Olha, hein, pai? Eu infelizmente, gostei. eu vou né? ter que ficar aqui depois mais um pouquinho, então, para comer um pudim. Convidadíssimo. Eu faço esforço. Tudo bem, eu por agradeço. Então eu você agradeço. assiste hoje à noite? Assisto com A certeza. gente E já vocês assiste. também, hein? Não pode perder. Toda terça-feira, às 10h30, tem conexão aqui na TV Claré.
Léo Alves é quem apresenta. Delícia. Muito obrigado, gente. Bom dia a todo mundo. Eu adorei Obrigada, participar. Léo. Volte Valeu, sempre. Não só pra comer, tá? Obrigado, bom dia. Gente, Denise, vamos olhar aqui? Eu tô preocupada com a nossa Começou a cheirar mandala um no plástico forno. aqui, ó. Ai. Dá uma olhadinha. Enquanto a Denise olha aqui no nosso forno, quero mandar beijo para Sandra Bombonati, para Miriam Rodrigues, ó lá, a filha dela adorou a casinha de boneca que ganhou o nosso sorteio aqui. A Sandra Rodrigues, do Jardim São Paulo. Já deu. Aí a pergunta para Lília, qual o papel da família quando tem um parente com a doença? A gente já vai responder também. Começou, né? A Marli aqui do Santa Cruz, fui a ganhadora da mandala, tava agradecendo aqui a Denise, obrigada por toda a equipe, a Marli que ganhou nosso primeiro sorteio, que foi a mandala, e a Magra do Centro queria uma mandala dessa, muito legal. Aí você aproveita a ensinar, tá? Está ensinando a técnica e faz em casa, depois manda pra gente. Por sinal, no artesanato eu vou aqui conversar mais um pouquinho. Aprendi no Tintim, não tem, produção? É isso aí? Vamos ver? Vamos ver. É um artesanato, né? Da Estela, é isso? Olha lá. Da Estela. Ah, é o Mug Hug lá, é a canequinha abraçada. A Estela Nardini foi que aprendeu com a gente com artesã, né? Eu fiquei ali só observando. E fez para mostrar para você como é fácil fazer também. Denise, agora aí, como é que faz? Precisa fazer enquanto tá quente? Vamos esperar esfriar, então, o nosso... Só mostra pro pessoal, dá pra gente conseguir ver como é que sai do forno? Quer um guardanapinho? Vamos ver se a nossa crua chega lá. Talvez precise mais um pouquinho. Como é que a gente descobre o ponto? Ela tem mais ou menos uma duração de uns 5 minutos. Tem umas que grudam, tem uma aqui que ainda não grudou. Então eu levo. Olha lá. De novo, já Isso. Com a espátula, gente, por favor. E aí, a gente coloca no forno mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho. Peraí, vamos evitar de tombar. Isso, pra não escorrer aí a nossa... Você consegue pintura. pegar? Deixa eu só vir aqui desse lado. Melhor. Olha, eu já vou na bancada aqui, ó. Olha o cuidado. É coisa pra adulto. Pronto. Vamos lá, então, deixar a pro forno criança mais um mexer pouquinho. no Volta forno, pro gente? forno aqui. Olha lá, hein? Forno multiuso. Bom, então vamos responder aqui a pergunta. A Sandra, né? A Sandra Rodrigues, Jardim São Paulo. Qual o papel da família quando tem um parente com essa doença? Bom, independente da doença, o suporte familiar é sempre importante. Nessa doença em especial, a família tem que entender que a doença não tem cura e que nós vamos ficar, ou os pacientes vão ficar cada vez piores, a chegar ao ponto de ficar acamado, de cadeira de roda. Então, as pessoas têm que se preparar para esse, vamos dizer, para esse fim. E ele não morre da doença. Ele morre porque o coração para, ele morre porque os pulmões perdem a capacidade de movimento. Então, ele não morre da doença. Não é a doença que mata, é que ela afeta os outros órgãos e daí, então, eles entram em falência, param de funcionar. Pode, no caso, retardar esse processo, né? Porque é muito triste isso, né? Isso. A alimentação pode, de alguma forma, contribuir, né? Tem até alguma coisa da carne, né? Isso. Que se faz bem ou se faz mal, como que pode fazer bem ou não? Bom, esse é um trabalho conjunto, multidisciplinar. Então, os médicos, os nutricionistas e nós, profissionais da educação física, estamos tentando trabalhar juntos. Então, a gente sabe que se o exercício físico, ele, além de ser neuroprotetor, ele faz neurogênese, a gente está tentando fazer com que a doença, a progressão dela, diminua a velocidade. Perfeito. Então, que ele ande mais devagar, a doença ande mais devagar, não é o paciente. É isso. No caso dos nutricionistas, o que já se sabe é que o sistema digestório, para trabalhar com a carne vermelha, usa mais dopamina do que os outros neurotransmissores.
Então, o que se aconselha aos pacientes é que diminua o consumo de carne vermelha, mas não deixe de comer, porque a proteína da carne é importante. Se puder colocar no jantar ao invés de no almoço, por que isso? Porque o paciente toma uma última dose do seu remédio habitual depois do jantar. E daí ele vai dormir a noite inteira e só vai tomar remédio de novo de manhã. Se isso funcionar como a gente está pensando, como os experimentos, as evidências indicam, ele vai usar essa dopamina do último medicamento para digerir a carne vermelha. A carne nesse processo da noite, isso, né? Olha que bacana. Então essa é a ideia. Que então não retirar totalmente. Não pode, não pode. Ele já vinha, ele já vinha, na maioria dos pacientes, que eu não conheço nenhum que seja vegano, então não consigo avaliar. Como que funcionaria sem a proteína da carne, né? Mas é bom saber que esse processo, então, à noite é bacana, né? Puxando a brasa, desculpa, para minha sardinha, nós temos um projeto na Unesp gratuito para os pacientes. Nós estamos com esse projeto há 12 anos e hoje à noite nós temos um encontro com os pacientes. Pacientes, familiares, cuidadores, profissionais de saúde, que têm interesse em saber não só o que a gente faz lá, mas principalmente o quanto os nossos pacientes têm conseguido. Isso é uma coisa difícil de dizer. Você faz atividade, você controla a alimentação e você espera melhora. Não é isso? Com certeza. Para nós. Para eles, manutenção é um lucro muito grande. É uma vitória já, isso. Né? Então, o que os nossos dados têm mostrado é que a gente tem conseguido manter. Olha que bacana. Então, a doença parece estar progredindo mais lentamente nos nossos pacientes. Um avanço, assim, um ganho de qualidade de vida imenso, né? A gente tem algumas fotos. Denise, você precisa olhar o fone? Quer dar uma olhadinha aqui para ver? Pode ir lá. A gente tem algumas fotos de alguns artistas, né? Olha, a Eva, toda de 97 anos, desde 2012 também sofre com a doença. O Paulo José também ator. Tem também um caso, né? O Michael J. Fox, que ele descobriu super cedo, né? Que tinha o Parkinson. O Muhammad Ali, que já faleceu, inclusive, também tinha. E o Papa João Paulo II, que também faleceu. E a gente pôde aí, através do Papa, ver também, ele ficou bastante tempo, né? Com a doença e tremia bastante, foi ficando com a debilidade dos movimentos. Isso, acho que aqui a gente só precisa fazer uma distinção. O Muhammad Ali é parkinsonismo. É pelas lesões que ele sofreu ao longo da carreira. Do boxe, né? Tá? Isso. Existem muitas pessoas que têm o parkinsonismo, ou seja, ele tem, por exemplo, um grande evento que aconteceu na vida dele. Por exemplo, mães que perdem os filhos. Isso não é natural na nossa cadeia. Trauma, né? Então. Um trauma. Ou que, de repente, resolve, não vou mais fazer, eu não quero mais fazer, ou eu agora sou inútil, porque todo mundo faz as coisas para mim. Ou eu tenho AVE, quer dizer, os acidentes vasculares encefálicos geram o parkinsonismo também. E nessa hora, esse parkinsonismo não evolui. Então, ele não é a doença de Parkinson, mas ele tem todos os sinais e sintomas. Né? Exato. São coisas diferentes. E a gente pode... tem a questão genética. Quando a gente fala de uma doença, a gente fala, olha... Tem o gene da família ali, tem a família que tem histórico de câncer, então tem que tomar cuidado, porque pode ter também, ficar atento. Com o Parkinson é a mesma coisa? Não. Não há estudos que mostrem
uma família inteira, como a gente vê no Alzheimer. Genética, né? Então, uma doença neurodegenerativa como a doença de Alzheimer, ela é genética. Ela vai, se você tem na família, se cuide. A probabilidade é muito maior, né? No caso do Parkinson, não funciona desse jeito. Todos nós temos o gene, tá lá. Tá quietinho. Quietinho, e dormindo. Assim e é assim que é bom que ele fique. Amém. Isso. Então, evitem qualquer tipo de hábito de vida não saudável. Então, comer em excesso, beber em excesso, ter pouca atividade física. Pouca atividade física, fugir de agrotóxico de uma maneira geral. Então, seja pelo alimento ou seja pela exposição a ele. Então, tem uma comunidade no Canadá muito interessante. Eles construíram o condomínio em cima de um ex-lixão, mas um lixão de muitos anos. Um aterro gigante. Isso, um aterro sanitário imenso. Ali naquele condomínio, a incidência de pacientes é maior do que no resto do mundo. Por causa do contato. Ou seja, ali, né? Muitos anos, 50 anos, acho que depois é que construíram o condomínio e as toxinas ainda estão lá. Presentes. Então, isso é um problema sério. E se essas toxinas são capazes de fazer com que o gene acorde. Exatamente. Nós temos que tomar cuidado, Muito. porque apesar da doença ter 200 anos da sua primeira descrição, nós sabemos muito pouco dela. Alimentação saudável e exercício, então. Exercício. A gente tem que fazer tudo que está ao nosso alcance, né? Então, cuidar da cabeça também, né? Ter aí suas atividades que estimulem você ter um bem-estar, fazer da culinária esse seu hobby, uma atividade física que te dá prazer. Não estou fazendo para competir, não estou fazendo nem para emagrecer, estou fazendo para me dar satisfação. O artesanato, uma ótima, né? Dá para você fazer, dá para buscar até terapia para conseguir ajuda, né? De lidar com seus conflitos. E quando a gente está com o emocional tranquilo também, evita os acidentes vascular cerebral, evita aquelas outras, né, um pico de pressão, que você pode ter um outro problema no sério de saúde. Então, vamos ficar zen, viu, gente? E são coisas simples, né, Polly? Até como ontem a nossa artesã comentou que ela descobriu o artesanato, exatamente, né? depois de uma depressão. Depois de uma depressão aí, então quer terapia, dizer, né? Olha como a gente tem recursos, né? Temos. Então não precisa se desesperar, tem recursos, né? Está à disposição ali. Vamos reaproveitar os nossos materiais que estão em casa, vamos fazer arte nova, tá? E mostra pra gente aqui, que fala lá, aprendi no Tintim. O Tintim por Tintim vai fazer um rápido intervalo, estamos dando sinais aqui que a gente já esgotou o nosso bloco. A gente volta, aproveita, manda sua pergunta pra gente. É o 994644958. Daqui a pouquinho a gente vê como é que tá o pudim. Vamos lá terminar nosso artesanato, tá bom? Tintim por Tintim volta já. Amor não tem fim, que eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Tintim por tintim, ao vivo de volta. Voltamos aqui no artesanato. Voltou a mandala pro forno, né, Denise? Isso. Precisa derreter um pouquinho mais. O ponto é grudar as peças que nós colocamos embaixo no CD que tá derretendo. Gente, eu tô com água na boca porque eu tava lá comendo um pedaço de pudim. Não conta pra ninguém. Tá bom, viu? Tá bom. Não é o que tá no forno, é o que tá pronto já. Não resisti. E aqui a gente vai depois aplicar aquelas peças que estão no forno nessa madeira. Isso. Que madeira que você tá usando aqui? Essa daqui na realidade eu fui lá na madeireira, nossos amigos vizinhos nossos, tem bastante madeira que eles vão descartar. Então eu peguei uma madeira in natura, como é que fala, mais fininha que tinha. Se quiser mais grossa, tudo bem. Mas essa daqui eu acho mais gostosinha de pendurar na parede, que não cai, né? E aqui, o que você usou aqui é uma tinta, uma massa? O que é isso, Denise? No caso aqui você pode usar a tinta guache que você tem em casa. Que tem gente que gosta da acrílica e tal, aí eu vou deixar a gosto. Tá. A guache pra mim resolve muito bem e as pinturas aqui duram mais de ano, tá? Olha, eu só despejei essa tinta. E usou a espátula para fazer uma pátina, né? Exatamente. Agora eu coloquei o branco no pincelzinho, peguei aqui. Que essa é a tinta guache também.
Ah, legal. Tá vendo? Coloquei aqui, por que no cantinho? Daí, o que eu faço? Deixo aqui e brinco um pouquinho com a espátula. Vou correndo, certo? Eu já deixei um pouco antes. Já deu uma secadinha, né? Pra firmar o branco, né? Que legal, né? Dá um efeito e dá bem... pra fazer isso também, essa técnica de ir puxando, assim, dá pra fazer na parede, né, Denise? Porque eu já fiz parede, assim. Pode fazer painel em sala. Painel em sala, eu já fiz parede, assim, você vai puxando com a espátula, fica super legal. Com a massa corrida daí, viu, gente? Exatamente, tá vendo? Aí, a gente vai ver certinho os cantinhos que ficou sem, né? E vai dando aquele retoque. fazendo arte aí. Isso, aqui é meio no improviso, mas sai. Eu vou, enquanto a Denise vai finalizando aqui, deixando, né, com o jeito que a gente quer nosso fundo para nossa mandala, vou chamar o Paulo Lima, que tem os destaques desta terça-feira. Paulo, o que nós temos de notícia hoje no Rio Claro Notícias? Oi, Poli. Bom dia a todo mundo aí do Tintim por Tintim. Pessoal ligado aqui na TV Claré, acompanhando a nossa programação ao vivo desde as 11 da manhã. Daqui a pouco, 12h30, a gente vai falar sobre novo ato de vandalismo com furto na escola Caique, região sul da cidade. Novamente, a gente conseguiu conversar ali com a diretora, falar sobre a situação. Eles arrombam a porta, roubaram cerca de 90 quilos de carne dos 120 quilos que tinham na escola lá para garantir a merenda por um bom período para as crianças, além de outras questões, porque eles furtam, eles quebram as coisas e tem lá aquela história, né? A gente já fez essa matéria faz um tempo, Poliana, e mostramos que tinha uma verba já liberada, só faltava algum último trâmite legal para a construção de um novo muro, para dificultar, porque lá tem um alambrado e o pessoal corta o alambrado, quebra o alambrado e entra. O muro seria para dar um reforço a mais para a segurança. Essa tal verba já teria sido liberada, mas até agora ninguém sabe, ninguém viu. Então a gente está entrando em contato com a prefeitura para ver cadê o dinheiro, veio, não veio, ficou no governo federal, veio para o governo municipal, se é do governo anterior ou não, enfim. A solução tem que ir para a escola, independente de que esfera venha. Vamos falar também, pegar o gancho de vocês aí, aproveitando o embalo, hoje é o dia de combate ao Parkinson mundial, é feito esse trabalho de conscientização também. Vamos trazer esse tema no Rio Claro Notícias, mostrar um companheiro de trabalho nosso que identificou a doença e faz todo um trabalho constante aí, semanalmente, para conseguir lidar com a doença, que não tem cura, como a gente já falou. E também vamos receber uma neurologista para comentar, para falar sobre isso, principalmente nessa questão mais técnica, né, mais da medicina mesmo, sobre o mal da doença de Parkinson agora, né, o nome oficial. Para encerrar, o seguinte, um radar ali na Avenida 40, perto da Rua 6, está com um pequeno defeitinho, mandando multa em todo mundo por excesso de velocidade, viu? E aí um vereador acabou levando a dele e ele falou, poxa, alguma coisa está errada, eu ando sempre na velocidade e tal, né? E aí na hora de verificar mesmo, o radar está com problema, cabe recurso para todo mundo. Por excesso de velocidade, questão de varar o sinal vermelho e tal, isso aí ele não está alterado não, tá? É para quem foi pego ali na questão da velocidade. E acho que uma margem também, viu? Não é quem passou a 120 não, que era para ter dado 40. Tem uma certa margem ali, mas a gente explica isso na matéria, Poliana. Muito bem, Paulo. Eu agradeço pelos destaques. E a gente sabe, então, assim que acabar o Tintim, daqui a pouquinho começa o Rio Claro Notícias com essas notícias e muito mais, tá bom? Nós estamos aqui terminando o nosso artesanato. A Denise está aqui, a gente já terminou a nossa página, né, Denise? Estamos de olho no forno, porque o pudim está no forno, mas a mandala também tá, né? E aqui, olha, que legal que ficou. Já podia, dependendo do que o pessoal gostar, já podia parar por aí, né? Olha só que legal que ficou. Ficou bem diferente, ficou, né? Eu gosto assim também. Foram feitos com a espátula. Também com a espátula? Com a pititica. Tá, porque eu só vi ela fazer. Com a pequenininha. A grandona fez os riscos aí, depois veio fazendo ao contrário, com a pequenininha. Muito bonito. E agora a gente precisa esperar ficar pronto lá no nosso forno pra gente aplicar aqui o quente, né? Exatamente. Depois a gente põe um guardanapinho aqui. Tem ali pra gente colocar a bandejinha? Tem sim. Quente. Vou pegar aqui embaixo. Também tem a opção de vocês escolherem o tom.
Se vocês têm uma sala no tom de azul, pode ser azul e branco. Sim. O vitral. Ou fazer exatamente azul. o contrário, né? Você tem azul, você faz um vermelho para ficar com destaque. Então aí vai ser na hora que você vai compor a... Bom, como a gente está esperando o forno, isso. Eu vou continuar nosso papo aqui. Você vai lá olhar no forno. Ok. Tá? Não dá para sentir o cheiro, né? Porque a mandala não vai cheirar, né, gente? Exatamente. Não dá para sentir o cheiro. O Júlio, Lília, está perguntando aqui do São Miguel. Criança pode ter Parkinson? O mais cedo que a gente conhece é o juvenil. Juvenil. Mas ele é o parkinsonismo juvenil. Quer então, dizer... por um trauma de alguma natureza, ele pode ter o parkinsonismo. Os pacientes mais jovens que a gente atendeu estão na faixa entre 35 e 37 anos. São jovens, São muito jovens. Porque se pensar que nós temos uma previsão de vida numa média aí de 70, 75, Exato. Começar com 35 anos, está na metade ainda. Exato. É cedo, e pense que se ele já vem há 20 anos... Exato, começou, olha lá, na adolescência mesmo. Isso. É bem complicado. A gente já falou que não tem cura, mas tem tratamentos. Tem. Não tem como fazer cirurgia, não tem para melhorar, tem como retardar de alguma forma, assim que a gente possa... O estudo, pesquisa? Tem. Então, vamos lá, o que a gente tem de mais atual. Estimulação elétrica profunda do cérebro. Então, implanta um eletrodo numa determinada área, põe um marca-passo aqui nessa região e controla a frequência de estimulação do cérebro. Uhum. Não serve para todo mundo, não causa lesão em outras partes do cérebro, mas a tecnologia de fazer o sensor ainda não desenvolveu o suficiente. Então, essa tecnologia, dependendo de como é colocado, ela quebra. E se quebrar, não dá para tirar e não dá para pôr outro. Ah, entendi. Tá? Então, na verdade, o estímulo elétrico funciona, mas ainda o implante no local que precisa colocar ainda precisa de mais pesquisa. É isso. Terapia com célula-tronco. É outra tecnologia. Alguns pacientes respondem muito bem, outros pacientes respondem muito mal a célula-tronco. E os modelos animais, isso é outra coisa interessante. Os animais que são modificados para terem a doença, para que a gente possa estudar, não evolui. A lesão que se causa não gera uma doença que vai progredir. Que vai ter na gente. Isso. Então, os trabalhos com o modelo animal estão sendo desestimulados e, ao mesmo tempo, é difícil você testar num ser humano um medicamento novo, como é o caso da cannabis agora. É o medicamento aí as pessoas da têm que moda. ser voluntárias, né? Isso, e daí é muito difícil. Quer dizer, situação difícil, né? Porque se você dá dó também da gente pensar que vai fazer o bichinho ficar doente para poder testar. Isso. Ao mesmo tempo, não tem o mesmo resultado porque nele não evolui igual evolui no ser humano. Aí você tem medicamento novo, a pessoa tem que ser voluntária. E daí, graças a Deus, a gente tem, então, o Michael J. Fox, tem a fundação dele, ele financia trabalhos no mundo inteiro, tem vários trabalhos no Brasil financiados pela Fundação Michael J. Fox, para tentar descobrir, basicamente, como fazer o diagnóstico precoce e desenvolver essas tecnologias de ponta. Então, se a minha memória não falha, esse estudo da cannabis é um estudo financiado pela fundação do Michael J. Fox. Quer dizer, o importante que fica para a gente, quando a gente fala de uma doença como o Parkinson, é que não é, não é uma sentença de, olha, diagnostiquei Parkinson, vou morrer. Todo mundo vai, né?
né, Lília? Isso. A gente e não precisa... é para ele se deitar na cama, pelo amor de Deus. Se mexa, faça qualquer coisa. É ao difícil, contrário, né? Mas lute a cada minuto. Então, os cuidadores, que foi o que você me perguntou da família, não levem nada na mão. Olha lá, hein? Vamos puxar a orelha dos esse cuidadores. paciente sair do sofá, ir até a cozinha, pegar o copo d'água, desde abrir a geladeira, ele tem que fazer sozinho. E isso não é maldade. Tá? Então, na verdade, atenção aqui também, que a gente estava alertando as pessoas que às vezes a gente não percebe os sintomas, né? São as pessoas que estão ao nosso redor, que vão começar a perceber que tem alguma coisa diferente, que precisa de uma ajuda, de um diagnóstico. Mas quem já tem o diagnóstico e daí está em casa, está lá, a pessoa vai ficar deprimidinha, é claro, né? Tem uns mais, outros menos, mas vamos buscar também conhecimento para as pessoas que cuidam desse paciente para melhorar a qualidade de vida, né? Isso, leve para a Unesp. Exatamente. Agora, fala um pouquinho desse projeto, Lília. Como é que funciona? Quem que pode ir lá? Desde que ele tenha o diagnóstico, qualquer um. O projeto é gratuito, funciona 3 vezes na semana. Então, se quiserem, o contato é 3526-4365. Qualquer pessoa que atender o telefone está habilitado para dar informações. A gente faz um cadastro e daí ele é direcionado para uma das atividades que a gente tem. Então, a gente tem um grupo fazendo musculação. Tem um grupo fazendo, nós vimos as imagens do colega de vocês que tem a doença, caminhando em terreno irregular. Isso a gente também tem mobilidade. E tem um grupo de convívio social, onde são a maioria dos pacientes que primeiro chegam, vão para o grupo de convívio, porque ele precisa entender melhor a doença e a gente precisa saber se ele é mais tremor dominante ou se ele é mais rigidez dominante, porque a atividade também depende disso. Então tá aí, o telefone eu vou repetir para você, é o 3526-4365, tá? Se não deu tempo de anotar, liga aqui na TV Claré que a gente passa para vocês também, no Rio Claro Notícias também, vamos falar desse trabalho. 3526-4365, tá aí na sua tela para você anotar. Conhece um pouco do trabalho, vai lá, você que cuida de pessoas, né? De idosos, vai conhecer o trabalho, saber como você pode estimular a pessoa que você está cuidando, né? Aprender sempre é bom, sempre ajuda. E faz junto. Exatamente. O cuidador faz exercício junto, se ele quiser. Saúde para todo mundo. Para todo mundo. Vamos se mexer, gente. Eu tô meio difícil de se mexer essa semana, mas eu vou chegar lá. Tá doendo aqui, mas eu chego lá. A gente vai fazer um rápido intervalo, vamos terminar aqui nosso artesanato, que ficou pronto o nosso CD aqui, assou, tá? O nosso pudim tá quase. E a gente volta rapidinho, então, é 1 minutinho só. Enfim, eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Tintim por tintim de volta. A Denise já tirou do forno aqui o CD com das bijuterias, tá? Derreteu. Alguns não colaram direito, porque o nosso forno com o pudim ficou dividindo um pouco lá, um pouco cá. Precisava de um pouco mais de tempo, né, Denise? Isso, mas não tem problema. Tem problema. O resultado que você vai ter é esse aqui. O CD ele vai amolecer e as peças que estão embaixo vão grudar, né? E fica com esse efeito de cor que é a tinta vitral. Então a Denise está acabando de colar aqui algumas peças para fazer uma composição. Daí vai da criatividade de cada um também, né? Sempre tem que ter uma colinha para auxiliar a gente, tá? Eu não vou poder levantar, gente, porque tá ainda molhadinho. Se eu levantar vai escorregar tudo, tá? Exatamente. Será que a grua consegue chegar aqui, TG, para mostrar pra gente? A gente fica falando às vezes com o pessoal da técnica, o pessoal de casa, mas quem é o TG? Um dia a gente mostra, tá? O Vinícius, o Joel, né? Toda a Fernanda, todo mundo que tá na técnica. O último passo agora, você iria trabalhar com o brocalzinho. Certo. Tá? No caso que a proposta é a cores quentes, eu usei o dourado. Certo. Se for cores frias, pode usar o prata. Tá? Aí a gente joga, olha. Tá tudo molhado, gente. A tinta embaixo tá molhada, o CD ainda tá quentinho, né? Exatamente.
Dá um toquinho de Dá uma brilho. vida, um relevo, né? Um contraste também. Às vezes você tem uma sala na meia luz, isso aqui dá um efeito muito lindo. Se você sabe? tem a sua sala, o seu ambiente com cores frias, faz um com cores bem quentes, vermelho, amarelo, laranja, né? Se você Isso. tem a sala já mais neutra, você pode trabalhar a cor que você quiser, que você gostar mais. Ele é bem prático, tá vendo? Na hora que você pega o jeitinho, daí você faz para vender. Agora aqui, quanto tempo eu tenho que deixar feira. secar isso tudo sem mexer? No mínimo 24 horas, tá? Porque aí seca bem a tinta, seca bem a cola. Exatamente. E aí eu posso pendurar. Não vou poder mostrar pra vocês alto, mas vamos mostrar isso daqui? Isso. Olha só. É a mesma técnica, tá? A madeira, foi feita a página no fundo. Olha aqui, os CDs. Tá vendo que eles ficam curvadinhos? Vou virar aqui, ó. Eles ficam curvadinhos. É esse efeito que a gente vai dar no forno. E aí, olha, a bijuteria cola. Tá vendo? Esse CD daqui, derretido. ele não foi tirado, o dourado, entendeu? Tá vendo? Ah, Aqui embaixo você não deixou. tem. Tem outro lá que foi tirado. E esses foi tirado o metalzinho por trás. E aí você Tá. vai... Falou aí que de repente colocar uma moldura deve ficar bonito também, né? Olha, você pode fazer como uma tela mesmo, Uma né? tela, ficou muito bonito. Assina a sua obra, né? E Você tá já aqui, fez. ó. Tá assinadinha aqui o contrato. Aqui, ó. Tá, essa é a proposta. Depois Muito dá pra bonito. pendurar um ganchinho e você pendura aí pra fazer mosaico. Dá pra fazer, olha, pode dar pra... Essa proposta é em pé, né? Eu tô vendo aqui, o furinho tá Isso, aqui. pode ser em pé. Tá vendo? Aí Olha você que bonito. inventa e cria, tá? Isso. Com a madeirinha, não precisa nem pintar do lado do outro lado, porque não vai ficar na parede mesmo, não vai aparecer, não precisa gastar material. E eu queria aproveitar que eu tô aqui no cantinho do artesanato e lembrar você que tem sorteio lá no nosso Instagram. É o nosso carregador de celular que a artesã ensinou a gente a fazer ontem aqui. Tá lá a foto dele, aquele lá, ó, branco e preto do lado da mandala ali. Você tem que curtir a foto, tá? Se você não curtir a foto, não vai concorrer. Vai lá no Instagram, curte a foto para poder participar do sorteio, tá bom? E eu queria aproveitar, fala, Denise. Olha, quem gostar de querer ter aulas particulares, é só entrar em contato comigo. Tem um contato no Facebook chama Capital Folheados, tá? E também a gente trabalha com semijoias e personalizados. Quer fazer um trabalho também personalizado? A gente faz também, Quer faz aprender painel, mais? tá? Quer aprender mais? Estamos às A ordens. Denise deixa o contato lá, tá aparecendo na tela para vocês, o telefone e o Facebook também. Entre em contato para aprender. Às vezes você tem algumas coisas não sabe usar direito, tá na dúvida ainda? Entre em contato com a Denise. Denise, Isso. muito obrigada. Tá, obrigada. Fica bem, ligado abraço com a pra gente aqui vocês. ainda, nós vamos experimentar o pudim da minha mãe, tá? Você me fala se for bom. O pudim da minha mãe, ela vai puxar minha orelha que eu tô falando isso aqui, não tem problema não. Bom, a gente já falou, Lilian, do pessoal conhecer o trabalho na Unesp, né? Eu acho que essa é a mensagem que a gente deixa aqui. O Parkinson existe, ele tá aí, infelizmente ainda não tem cura, mas a gente tem como melhorar a qualidade de vida. E a principal mensagem que fica é que as pessoas precisam se mexer, né? Isso. A vida moderna nos exige uma correria que a gente fala, mas eu corro tanto, mas não é a mesma coisa, né? De carro. uma maneira geral, o exercício que você faz, No mesmo trabalho. no trabalho, não é a mesma coisa de você parar. Você não precisa parar 2 horas por dia. Pare meia hora por dia e faça algum tipo de atividade. Preferencialmente aquela que você mais gosta. Porque senão vai enjoar e vai parar, né? Exato, porque a sua aderência vai ser maior. E isso não é apenas para os pacientes. Isso é para você e para mim também, e para os mim, nossos com certeza, filhos. que o meu personal tá puxando minha orelha que eu não vou na aula. Eu vou, viu? Eu vou chegar aí. Não é? Porque às vezes a gente fala assim, a gente estava até brincando aqui no comercial, no intervalo, que fala, gente, esse pudim, ele é calórico. Ele é calórico. É açúcar, trigo, leite, ovo, queijo e coco. É açúcar. Mas aí a gente... Se às vezes você experimentar um pedacinho, você vai sentindo todo o gosto, né? Que ele preenche todo. Quer dizer, não precisa comer o pudim inteiro, nem metade dele.
né? Pode dividir com a família, dar um pouquinho lá para a mãe, um pouquinho para a vizinha, bate lá na porta, aproveita e faz amizade. Olha, pode levar para o Unesp. Pode levar lá para a Lília. Tem bastante aluno lá, né? Isso é interessante. Nós temos agora, estamos atendendo por volta de 50 a 60 pacientes, é uma população flutuante, e temos 18 estagiários. Então, os cuidadores também nos ajudam. E o nosso maior problema hoje é transporte. Porque tem dificuldade de locomoção, né? Isso, e porque a maioria dos nossos pacientes são pacientes de baixa renda. Então não consegue ter alguém que leve, que vá buscar. Então tem vários pacientes fazendo transporte solidário, outros a gente tem algum convênio com a prefeitura, dependendo, com essa mudança de governo, então é natural que eles estejam ainda, mas a gente não tem, Pode parar, né? Isso, a gente tem agora 25 pacientes sem transporte. E que eu posso, veja que eu tenho capacidade para atender mais 25. Eu não tenho, é como trazê-los para dentro. Então, se você quer conhecer o projeto, aproveita, já conhece mais gente, faz amizade, né, que é tão importante. Muito. Faz bem para a gente ficar com a autoestima super legal, saber que tem mais pessoas passando pela mesma coisa que a sua família, que você, que não é exclusivo, acaba abrindo um pouco o foco, né? Você vê que a vida não parou ali, continua, porque precisa continuar, né? E a gente que está ao redor precisa ajudar essa pessoa a sentir menos a debilidade física, né? Que o organismo vai sentindo, vai né? sentir. A nossa obrigação é ajudar essa pessoa a ter uma melhor qualidade de vida. E se você pode fazer o transporte solidário, passar e vem passando, pegando o quarteirão todo ali, ó, todo mundo, né? Isso. Todos os amigos, os vizinhos, e põe todo mundo no carro e, ó, leva para a Unesp. Exatamente, e vai ser muito bem recebido. Com certeza. Eu já conheço a Lília faz muito tempo desse projeto da Unesp, tem mais de 20 anos que eu estou aqui, né? Tem bastante tempo que eu conheço esse projeto. E sempre ajudei a divulgar, que eu acho muito importante mesmo, porque ele é de graça, né? De graça. E aí você tendo condições de pagar um tratamento ou não tendo condições de pagar o tratamento, tem acesso ao projeto, que é mais importante. Quero agradecer imensamente. Prazer é meu. De recebê-la aqui. E a casa está sempre aberta para a gente poder falar de outros projetos também. Ótimo, muito obrigada. O pudim. Oba! Agora é o melhor. Só metadinha. Só metadinha. Que ainda a gente vai almoçar ainda, né? Essa coisa, mas receitas mais... Lógico que a gente tem que saber mesclar, né? Tanto que a gente está fazendo aqui de Ontem segunda, eu comi só a salada que vocês viram aqui, gente. Mas o prazer de comer e aproveitar, né? A comida conta uma história, né? E aqui tá hoje contando um pouquinho da história da Polly, né, Polly? Pois é. Da sua infância, que eu falo, gente, não Várias posso pessoas, comer. né? Coma metade do que você comeria, mas não deixe de comer, né? Não precisa comer a forma inteira, né? E se você fizer em casa ainda, dá 2 vezes isso aqui, viu, gente? Exatamente. Até eu vou mostrar pro pessoal em casa a receita que nós passamos. É para essa assadeira grande, tá? Que aí vocês vão colocar numa outra maior para levar em banho-maria. Essa aqui é meia receita, tá? Só pro pessoal ficar sabendo como que é. Vou servir um pedacinho também pro Celso. Aqui todo mundo já provou. Esse não é o... Tem o pudim de pão, na verdade, que é feito com pão mesmo. Pão. Esse aqui falavam que era pudim de pão porque vai farinha, tá? Mas é aquele pudim de padaria, né? Gente, é um pudim de padaria. Olha aqui, olha bem de pertinho, ó. Bem de pertinho, tá? Uma delícia. Ficou igualzinho, viu, Ale? Ficou? Ai, que bom. E manda pra gente aqui uma receitinha aí da sua família. Delícia. Uma receitinha aí da avó, da tia. Manda pra gente, a gente manda aqui beijo. Coloca o nome da receita aí da pessoa que é, né? Como a Dona Cecília aqui. Que foi o pudim da Dona Cecília, né? Pois é, agora ficou famoso. Ficou famoso. Uma delícia a sua receita, viu? E vou aproveitar, Polly, mandar um beijo pro pastor Donizete, que conhece você também. Assiste a gente todo dia. Que não perde, tá ligadinho aqui na gente, ó. O pastor Donizete, um beijo e pra toda a família aí também, viu? Beijo. Vocês viram que nesse momento eu gosto que eles falem bastante, porque eu fico comendo, aí fica né? aproveitando. Vai falando aqui. Vai falando. Vamos falar. Eu vou pegar mais pratinhos aqui. Vamos servir os nossos convidados também.
Gente, ficou muito gostoso, é muito fácil de fazer, muito rápido, tá? O tempo maior de preparo é no forno. Verdade. Ele demora pra assar, porque é assim em banho-maria. Vale a pena, é uma sobremesa que rende bastante, baratinha, tá? Super fácil de fazer, não tem segredo, não tem pulo do gato, não tem nada. É isso aqui que vocês viram. Voltei ao tempo da padaria Três Anões na Rua 6. Duro é a gente conseguir fui longe agora. fazer consciência de não comer tudo, mas aí vai por conta de cada um, tá bom? Olha lá, e a Denise tá falando que vai colocar para sorteio também, é isso, Denise? Se você quiser deixar um deles, esses já estão prontos, quiser sortear, nós vamos deixar pra semana que vem. Bacana, Então, mais sorteio, gente. Presente da Denise pra você. Obrigada, vamos lá experimentar? querida. Vamos levar Deixa lá, eu servir Lê? aqui para as nossas convidadas. E aí eu deixo pra você, muito então, obrigada. essa sugestão aqui. Prazer, viu? Que é uma Prazer. delícia. E os nossos amigas aqui agora vão experimentar. Celso, sei que já experimentou, já é fã. É fã A Poliana trouxe, falei, eu vou comer até do Alessandra, quentinho, viu, gente? tem que fazer. A gente vai terminando por aqui. Lembrando que amanhã tem mais Tintim por Tintim, tá bom? Tchau, até lá. Vou comer mais. Com Deus. Master of anticipation, don't you keep it all to yourself.